recebendo aqui a doutora Jamile Cunha, que é hematologista do Grupo Sonhe e que vai tirar todas as nossas dúvidas sobre esse assunto. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada, meninas. Obrigada, Nath, Lara. É um prazer estar aqui com vocês. Demais. Prazer é nosso. Conta pra gente, nós falamos aí da Fabiana Justus, né, que recentemente ela foi diagnosticada. E qual é a importância de uma pessoa tão influente nas redes sociais falar mais sobre a doença? O papel da Fabiana, principalmente agora, nesse mês de fevereiro, ajudou as pessoas a se interessarem um pouco mais pelo tema e perceberem que, infelizmente, os cânceres, sejam eles tumores sólidos ou os cânceres hematológicos, como é o caso da leucemia, podem acontecer para qualquer um, em qualquer faixa etária, né? Então, a importância de a gente conhecer mais as doenças e conhecer também um pouco dos nossos sintomas. A Fabiana, quando ela fez lá a apresentação no Instagram dela, ela não falou muito em relação esses primeiros momentos que ela viveu, dos sintomas, né? Ela já estava internada quando ela, né, veio a mídia falar, mas a gente percebe que ela passou por alguns momentos um pouco mais difíceis e estava já capaz de falar sobre o assunto. Então, as pessoas se interessando pelo tema, a gente consegue abordar melhor e falar, informar a população. E outra coisa é ajudar também aqueles que estão vivendo isso também, né? A leucemia é uma doença relativamente rara em relação aos outros tipos de câncer, mas tem muita gente que está passando por isso, tem um familiar passando por isso, e essa sensação de entender o outro, ver que ela também está passando, que ela está positiva em relação ao diagnóstico, é muito importante, muito acolhedora. Existem tipos de leucemia, é isso? Porque o dela é diferente, não é? Na verdade, o que acontece, Nath? A gente tem dois grandes grupos de leucemias. A gente tem as leucemias agudas e as leucemias crônicas. E elas são um pouco diferentes em relação também à biologia do tumor. Mas, dentro desses subtipos, a gente tem outros nomes que a gente fala, que são tipos também, que eles têm mais relação como se fosse assim, qual a célula que é acometida. Com os meus pacientes eu fico brincando que às vezes é o nome, o sobrenome e o nome do meio da doença. E esses subtipos, eles ajudam a gente como médico, né, durante o diagnóstico, guiar o tratamento, as terapias. Então a gente precisa desse nome, sobrenome, nome do meio pra gente guiar o tratamento. E o subtipo dela, especificamente, que foi o que ela comentou, é a leucemia mieloide aguda. Então tá dentro dos grandes grupos das leucemias agudas do subtipo mieloide. E assim, qual é a importância do diagnóstico precoce? Quais são os principais sintomas, doutora? Tá. A leucemia aguda, ela, como o nome já diz, é uma doença aguda. Então, os sintomas, eles também aparecem de forma aguda. Então, a gente está bem, sem sentir nada, e em dias ou semanas o paciente começa a manifestar. Então, infelizmente, não é uma doença que a gente tem sintomas que podem ser pré-leucemia ou chamar a atenção. Então, quando a gente tem uns sintomas, a gente já tem que procurar mesmo o tratamento, né, o diagnóstico. Os sintomas, eles são relacionados às células do sangue. Então, por exemplo, é uma pessoa que pode ter uma anemia, que está tendo muito cansaço, uma indisposição mais importante, diferente do habitual desse paciente, dessa pessoa. Ou então alterações das células do sangue, da coagulação, que são as plaquetas. Então, o paciente pode apresentar alguns tipos de sangramentos, sangramentos mucosos, então, de gengiva, nariz, diferente também do habitual. Então, nem sempre todo sangramento de nariz é leucemia, mas diferente do habitual. E também manchas roxas pelo corpo, né, diferentes também do que aquela pessoa costuma apresentar. Então, eles são sintomas relacionados àquele déficit das células do sangue. Então, percebendo esses sintomas na forma aguda, né, então, de uma hora para outra, é muito importante que a gente procure o atendimento médico para fazer o exame de sangue chamado hemograma, e assim o médico que atender consegue detectar e encaminhar para o médico especialista, que é o hematologista, para dar seguimento ao diagnóstico. E é o exame hemograma comum mesmo? Isso. O exame de sangue de hemograma, ele é uma fotografia de como está nosso sangue. E a fábrica de sangue é a medula óssea. Ela fabrica todas as células do sangue. E como a leucemia é um câncer da medula óssea, a gente vai apresentar alterações no hemograma. Olha só. E como é que é o tratamento, doutora? O tratamento, falando um pouquinho de leucemia aguda, o tratamento a base principal do tratamento é quimioterapia, tá? Quimioterapia endovenosa, então o paciente
fica internado para tomar a quimioterapia, que foi o que a Fabiana passou. Sim. Essa quimioterapia cai o cabelo, então o paciente, né, vai ter um efeito colateral associado a essa Rápido quimioterapia. esse processo? Depende do nome e sobrenome da doença, mas normalmente as quimioterapias de leucemia aguda são quimioterapias um pouco mais longas, sim. E tem elas, como a doença é uma doença relativamente grave, né? A quimioterapia é uma quimioterapia que a gente chama também de alta intensidade, que significa mais efeitos colaterais. Entendi. Então, quando a gente fala de quimioterapia, a gente tem várias drogas que envolvem a quimioterapia. Então, para cada tipo de câncer, a gente tem uma quimioterapia. A leucemia aguda, infelizmente, é uma quimioterapia de alta intensidade, que tem um pouquinho mais de efeito colateral e, especificamente no caso da leucemia mieloide aguda, é uma quimioterapia que é feito em esquema de internação hospitalar. Então, ela fica internada durante todo esse período da quimioterapia. Inclusive, ela raspou o cabelo recentemente, porque já começou a cair o cabelo dela, né? Foi bem rápido. A questão da queda de cabelo é uma questão muito individual e sensível de cada pessoa. Muito. Então, a gente tem um efeito colateral, mas claro que depende do tipo de cabelo, tem paciente que cai mais rápido ou não. Só que a sensibilidade de você sentir o seu cabelo caindo... É duro. Então tem muitos pacientes que preferem raspar a cabeça para que não fique passando por essa sensação que é difícil mesmo, né? É uma angústia, né? Com certeza. E você falou da medula óssea. Então a gente tem que deixar bem claro aqui a importância de doar a medula óssea, não é? E quais são os requisitos, doutora, pra gente ser um doador? Então, eu vou só puxar um pouquinho a sardinha para falar sobre doação de medula óssea, que ela é um dos pilares do tratamento das leucemias agudas. Então, não são todos os pacientes com leucemia que precisam de transplante, mas uma grande maioria sim. Normalmente, o paciente, a gente faz uma pesquisa entre os familiares, irmãos próximos, mas caso aquele paciente não tenha irmão ou não tenha nenhum irmão compatível, a gente lança mão de procurar doadores no banco de medula. Esse banco de medula, ele é nacional, né? Então a gente aqui em Campinas, o local é o Hemocentro da Unicamp. Você vai lá acima de 18 anos, a gente colhe, então é diferente, não é cirurgia, então a gente colhe um tubinho, tipo tubinho de amostra de exame laboratorial. E o paciente se cadastra e vai ficar lá como se fosse o teste genético lá dele em mãos. Caso você seja compatível com algum paciente, o banco de doadores vai entrar em contato. Legal. E aí você vai passar por toda uma entrevista, avaliar, às vezes as pessoas mudam aparecem doenças ou tem alguma coisa impeditiva naquele momento, para saber se você vai conseguir ser o doador ou não. E é muito importante, meninas, comentar que você que já foi cadastrado precisa ir nos hemocentros atualizar seus dados. Porque às vezes a pessoa se cadastrou há 5 anos atrás, mudou de casa, mudou de telefone. Então, assim, seu DNA vai estar lá, seu teste genético vai estar lá, mas a gente não consegue contato com você. E às vezes você é compatível com alguém, não é? Então aí a importância. E vocês vão fazer uma ação super educativa para falar sobre leucemia de uma maneira mais fácil, né? Um acesso aí à população. Fala um pouco desse serviço. Sim, nós somos um grupo de oncologistas e oncohematologistas, e amanhã a gente tem uma ação na Lagoa de Taquaral, lá no portão principal, que, pegando a temática aí do Fevereiro Laranja, vai ter suco de laranja. Que delícia! Vai ter muita informação, a gente vai conseguir conversar com os pacientes. E uma coisa, assim, que a gente percebe muito quando a gente faz essas ações é realmente também acolher aqueles familiares que já passaram por isso. A gente recebe muito relato. Então, é importante também, às vezes, fazer essa roda de pacientes ou de pessoas que já passaram, porque um vai dando apoio ao outro, a gente vai descobrindo coisas novas. E a gente, como profissional da saúde, né, que trata isso, é muito legal a gente escutar o outro lado. Com certeza. Né, porque a gente consegue melhorar também como profissional. É um serviço gratuito. Sim, o serviço gratuito, vai ter informação, vai ter suco de laranja e vai ter também contatos, caso alguém precise de alguma, tipo, eu preciso saber como é que eu faço isso.
a gente vai estar lá para isso. Que bacana, Isso aí, parabéns. Então, quem tiver alguma dúvida mais ainda sobre o assunto, vai lá na Lagoa do Taquaral, das 7 às 10 horas da manhã, que eles estarão lá para tirar todas as dúvidas, viu? Muito obrigada, doutora. Obrigada, gente. Adoramos você aqui para tirar nossas dúvidas, Com certeza, e volte sempre, viu? Obrigada, gente. Adorei também. E olha só, vamos fazer uma pausa, porque na volta teremos um bate-papo